Já Ramon Sosa foi anunciado pelo Palmeiras, mas causou desconfiança na torcida. Para completar, o Botafogo tem chance de fechar com o ex-jogador alviverde? As últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te atualizar agora sobre qual a chance de o Botafogo contratar Luiz Guilherme, você vai lembrar dele. Hoje, 19 anos de idade, meio atacante revelado no Palmeiras e vendido pelo Verdão ao West Ham por 23 milhões de euros. Vários sites informando que o Botafogo já apresentou proposta oficial e tenta convencer o Luiz Guilherme a deixar o futebol inglês. Na manhã dessa quinta-feira, antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa que trabalha com o Luiz Guilherme e a pessoa assegurou que não existe chance de um meio atacante trocar o West Ham pelo futebol brasileiro, seja o Botafogo ou qualquer outro clube. O projeto do Luiz Guilherme é permanecer na Inglaterra. A tendência, inclusive, é de que ele fique no West Ham, especialmente porque o clube inglês acaba de negociar um jogador da posição dele que foi vendido. Importante lembrar que a primeira temporada do Luiz Guilherme na Premier League não foi das melhores. Só 13 partidas e 144 minutos em campo. Jogador comprado por 23 milhões de euros, muita gente afirmando que o Botafogo ofereceu 20 milhões de euros. Confesso que achei os valores bastante altos para um clube que passa por enormes dificuldades financeiras como o Botafogo de John Textor. A informação que eu tive é de que não houve proposta em valores. Houve uma consulta, o Luiz Guilherme e seu staff deixaram claro que não tem a intenção de fazer negócio e diante desse cenário dá para dizer que Luiz Guilherme permanece jogando no exterior. Deixa eu aproveitar que eu falei sobre John Textor, Botafogo, deixa eu contar que o Lyon conseguiu reverter a decisão de rebaixamento que havia sido imposta pela Federação Francesa. Depois que o Textor se afastou do Lyon, isso ajudou nas tratativas com esse órgão fiscalizador lá na França e o Lyon vai ter a oportunidade de jogar a primeira divisão do futebol francês. Quero te atualizar agora sobre o Palmeiras. Ramon Sosa foi anunciado como reforço do Palmeiras, mas causou desconfiança no torcedor alviverde. A compra foi fechada por 12 milhões e meio de euros, mais 1,5 milhão de euros de bônus, ou seja, o negócio pode custar até 14 milhões de euros ou 90 milhões de reais. Importante lembrar que quando o Forest contratou o Sosa do Tajeres, e o Sosa vivia o auge da sua carreira no futebol argentino, o investimento foi de 12 milhões de euros. Isso significa que o Forest comprou mais barato do que o vendeu para o Palmeiras, mesmo levando em consideração que a temporada do Sosa na Inglaterra teve longe de agradar. Foram 21 jogos, só 3 gols e 1 assistência. E é também por conta desse preço, que pode chegar a 90 milhões de reais, que o torcedor palmeirense anda desconfiado. Percebi nas redes sociais alguma insatisfação com mais um jogador que é caro e não chega para ser o dono absoluto da posição, mais ou menos como Facundo Torres, entre outros. Importante contar que o Ramon Sosa tem sido convocado com alguma frequência para a seleção paraguaia, mas no jogo contra o Brasil na Neoquímica Arena, ele e Ángel Romero do Corinthians eram reservas. O Romero foi utilizado no decorrer da partida e o Ramon Sosa nem jogou. Se você não conhece o atacante paraguaio de 25 anos de idade, vou trazer as palavras dele se apresentando. Abre aspas, jogo por fora, gosto do mano a mano e de encarar a marcação. Podem esperar um jogador que deixa tudo dentro de campo e sempre quer vencer. A saideira sobre o Palmeiras, o Shakhtar Donetsk recusou uma proposta de 30 milhões de euros do Bolonha pelo atacante Kevin. E o palmeirense precisa acompanhar de perto a situação do ex-atacante alviverde, até porque o Kevin tem 20% dos seus direitos econômicos presos ao Palmeiras. Uma oferta de 30 milhões de euros, por exemplo, pode garantir 6 milhões de euros ao Verdão. A verdade é que o Shakhtar quer 50 milhões de euros para negociar o jogador. Qual você acha que o Palmeiras ainda pode contratar, mesmo sem a saída do Rios? Diegão, vamos lá. Deixa eu dar uma atualizada sobre essa história do Rios. Palmeiras toma uma decisão em relação a vendas. São vários os clubes interessados em jogadores do Palmeiras. O Giai é alvo do Zenit. O Gustavo Gomes já teve sondagens da Arábia Saudita. O Piquerez pediu para ser negociado e é alvo de clubes italianos, em especial da Juventus. No meio-campo, o Richard Rios é o campeão de assédio. Existem também outros. E tem o Veiga pedindo para ser negociado. O Palmeiras tomou uma decisão. A ideia do Palmeiras, se tudo correr dentro daquilo que o Palmeiras espera, é negociar um único jogador. A única saída
prevista no Palmeiras é o Richard Rios. O Verdão entende que com os 30 milhões de euros que ele pede, vai ser possível encher os cofres e impedir outras saídas. E aí vale a lembrança de que hoje 30 milhões de euros equivalem a, quer ver, ó? Equivalem a 30 milhões de euros, peraí, 191 milhões de reais. Como o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos, o Palmeiras embolsaria 133 milhões de reais num jogador que custou 7 milhões e meio. Ou seja, um lucro superior a 125 milhões de reais. Isso sem contar no aspecto esportivo. Então, o Richard Rios deve ser negociado. E a Inter de Milão e a Roma são os principais interessados. A Roma, inclusive, já fez proposta oficial ao meio-campista colombiano, tá? Se o Richard Rios sair, acho natural que o Palmeiras vai ao mercado para a substituição, para tentar encontrar alguém para o lugar dele. Aí é possível que eles voltem a conversar com o Andrés Pereira, eventualmente pode pintar até uma negociação com o Wendel, enfim, não sei, aí eu estou especulando, estou imaginando o que poderia chegar a partir dessa saída do Richard Rios. Bora falar agora sobre o salário pesado a que terá direito o Richard Rios caso o negócio com a Roma seja concretizado. Pela manhã contei com exclusividade que o volante foi o jogador escolhido pelo Palmeiras para ser negociado nessa janela da metade do ano. O Palmeiras entende que vai conseguir nos próximos dias alcançar os 30 milhões de euros sonhados com essa transferência. A Roma e a Inter de Milão são os principais interessados. E na Itália surgiu a notícia de que a Roma está disposta a pagar 1.300.000 reais por mês para levar o jogador colombiano. Hoje, Richard Rios ganha cerca de metade desse valor. No Palmeiras seria a chance de dobrar seus vencimentos, além de garantir um contrato até 2030. Importante lembrar que o Palmeiras havia comprado o Richard Rios por apenas 7 milhões e meio de reais e ficaria com seus 70% com uma bolada de 133 milhões de reais. Só para completar, outra informação importante do Verdão, Paulinho deve passar por uma cirurgia na canela na próxima semana. A ideia é tirar qualquer dor por conta daquela cirurgia já realizada no início do ano, no final da temporada passada, cirurgia na tíbia. Retorno do atacante, você sabe, apenas em 2026. Preciso falar agora sobre Rafael Veiga, o meio atacante que pretende deixar o Verdão. Tem propostas ou não? Antes de gravar esse vídeo, consultei a diretoria palmeirense que assegura que não há proposta, nem sequer sondagem, mas pessoas próximas ao Veiga asseguram que existiram os primeiros movimentos de clubes interessados, um da Itália, outro da Inglaterra. Repito, essa informação vem do staff do jogador e não do Palmeiras, o que me causa alguma estranheza. Acho que a gente precisa aguardar cenas dos próximos capítulos. O Veiga teve passagem gigante com a camisa do Palmeiras, mas faz uma temporada para lá de discreta. E é exatamente por ter perdido espaço com o Abel Ferreira que o Veiga está decidido a ir embora. Se existir proposta, ele vai batalhar nos bastidores para que Abel Ferreira e Leila Pereira concordem com um acordo. Só para lembrar, na Copa do Mundo de Clubes o Veiga disputou apenas 120 minutos. Nem sequer entrou contra o Botafogo e disputou os últimos 5 minutos finais na eliminação para o Chelsea nas quartas de final. Só para arrematar, em relação ao Palmeiras, contar que Ramon Sosa foi flagrado pela TV Record no desembarque em um aeroporto de São Paulo. Ramon Sosa que chegou para a realização de exames médicos. O anúncio vai acontecer assim que toda a burocracia for cumprida. Palmeiras desembolsa 12 milhões e meio de euros fixos, junto ao Nottingham Forest. Há também mais 1,5 milhão de euros em bônus, negócio fechado em 14 milhões de euros, como eu havia contado para vocês há algumas semanas. Hora de falar sobre o Palmeiras, que investiu 149 milhões de reais em Vitor Roque e correu o risco de gastar mais 13 milhões de reais durante a Copa do Mundo de Clubes. Isso porque o acordo entre Palmeiras e Barcelona prevê uma série de bônus, entre eles um bônus de 2 milhões de euros caso o Vitor Roque estivesse entre os 3 melhores da Copa do Mundo de Clubes. O torneio ainda nem terminou, mas já dá para cravar, obviamente, que o Vitor Roque não alcançará essa meta. Alguém que jogou 5 partidas, 4 como titular, não marcou gol, nem deu assistência, certamente não vai figurar entre os 3 melhores do torneio. Não dá nem para dizer que o Vitor Roque está entre os 3 melhores do Palmeiras. Por sinal, esse é um grande ponto. Investimento pesadíssimo. A contratação mais cara da história do futebol brasileiro e até agora pouquíssimo retorno. De qualquer maneira, o Palmeiras se livrou desse custo extremamente alto
de 13 milhões de reais com bônus. Há outros bônus previstos no contrato, estou tentando levantar todos para contar para vocês, beleza? Só para completar, em relação ao Palmeiras, ainda não existem propostas oficiais, mas a tendência é que o Verdão receba nos próximos dias uma oferta por Richard Rios da Inter de Milão. O clube italiano só tenta definir a situação de Çalhanoğlu, volante que está de saída. O próprio presidente da Inter chegou a dizer que não conta com o atleta. A relação ficou bastante estremecida depois da ausência do jogador na Copa do Mundo de Clubes, e o Richard Rios tem sido encarado na Inter de Milão como substituto natural, como a melhor opção de mercado para a substituição do ex-titular da Inter de Milão. Família, então é isso. Ficamos com aquele giro de notícias do Palmeiras, de notícias atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do Verdão. Já chega aqui deixando aquele like maroto se você gostou desse conteúdo. Então, dá essa moral pra gente aí. Se você quiser também, pode se inscrever no canal, caso você não é inscrito no canal. E para aqueles que já são inscritos, já dá aquela moral aí de se fortalecer a gente naquela atitude de se tornar membro do canal, para poder fortalecer mais ainda, sendo patrocinador deste canal. Valeu, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Lembrando vocês também de pegar esse vídeo e espalhar nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram e muito mais redes sociais, para que mais torcedores do Verdão fiquem ligados nas últimas atualizações dos maior clube do mundo, que é o Palmeiras. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Vamos que vamos, fui.